O Senado Federal aprovou nessa última quarta-feira uma proposta de lei para tipificar a misoginia, que é o ódio às mulheres, como crime equivalente ao racismo. E a gente já está aqui ao lado da advogada Daniela Portugal, nossa parceira, né? Está sempre por aqui. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda, Dani. Daniela está aqui, gente, para ajudar a gente a explicar para você por que isso é um avanço para a nossa sociedade e também os desafios na implantação dessa lei, se ela for aprovada. Vamos começar? A gente criou aqui, Dani, para facilitar a nossa vida, uma cartela para a gente começar a explicar para quem está em casa o que é misoginia. Aqui a gente está vendo, né, que ela já foi aprovada a criminalização de condutas que manifestam ódio ou aversão às mulheres baseadas na crença da supremacia do gênero masculino. Um papo que a gente está vendo por aí na internet. Mas o que é misoginia? Vamos passar aqui, por favor, o pessoal da arte? Queria te pedir até para explicar aqui, Dani. Misoginia é esse ódio, né? Esse desprezo a uma pessoa só porque aquela é mulher. Vou te pedir para chegar até um pouquinho mais para cá, o pessoal de casa te ver. Pois é, a misoginia, ela seria esse ódio, essa aversão às mulheres, né? É algo que marca a nossa sociedade, que é uma sociedade muito machista, muito patriarcal. A ideia de que as mulheres não são capazes, de que elas não merecem ocupar espaços de poder, espaços públicos, de que elas não tenham voz autônoma. Então, a misoginia é esse sentimento generalizado de menosprezo às mulheres. Até a gente colocou aqui no nosso card que é quando alguém sente ou demonstra raiva ou desrespeito ou rejeição só porque a pessoa é mulher. Não tem nenhum outro motivo. É só porque a pessoa é mulher. Agora, a gente tem uma outra cartela aqui, Dani, que a gente criou também, para você aí de casa também, ó. Como é que a gente consegue identificar a misoginia? Ela pode aparecer em palavras, pode aparecer em atitudes, aquela piadinha sem graça, ou decisões em ambientes de trabalho, decisões familiares que vão diminuindo e vão silenciando as mulheres. Nem sempre é uma coisa direta, né, Daniela? Pode aparecer de uma maneira sutil a misoginia. Exatamente. E eu acho que a brincadeira, a suposta brincadeira, é uma dessas formas mais sutis, né? Já que nem uma menininha, se comportou que nem uma menininha, sempre no sentido de associar isso a um mau comportamento, a alguém que não tenha pulso, que não tenha controle, que não tem a capacidade de raciocinar, de gerir, de conduzir algo, né? Já parte do princípio, eu me lembro muito assim, isso me faz lembrar muito situações no trânsito, sabe aquela coisa assim, mas é porque é mulher. A gente até criou aqui, vou pedir para o pessoal aqui da arte passar a cartela, a gente criou algumas situações onde a gente pode entender, a gente pode perceber um comportamento misógino. Então, isso aqui, você meu amigo, vou até falar aqui na câmera 2, vem cá, você meu amigo, esse papo aí não é para mim, é para você, é para todo mundo, porque às vezes a gente está se comportando de maneira misógina e a gente não percebeu, porque está na nossa sociedade, né? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate, a mulher está ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino esse comportamento. Às vezes para dizer exatamente a mesma coisa, mas precisa falar por cima para que a última palavra seja a dele, para que a voz no mais alto tom seja a dele, né? Veja que isso daí acontece conosco, mas acontece também com Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, que mencionou em uma das sessões que ela, o tempo todo, sofria algum tipo de aparte, algum tipo de interrupção na fala dela. Pois é, eu não conheço nenhuma mulher que nunca tenha se sentido interrompida, não tenha se sentido assim, num lugar quase violentada, porque a nossa comunicação, a forma como a gente se expressa no mundo, ela é muito importante. Então, quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa voz, interrompe a nossa voz, é de uma violência gigantesca. Então, isso é misoginia. Tem mais, viu? Os comportamentos misóginos são muitos, mas a gente reuniu aqui alguns. Ofender mulheres públicas ou conhecidas, caso da ministra Carmen Lúcia, fazendo comentários sobre o corpo, a roupa, a soal, reforçar a ideia de que aquela mulher não serve para fazer isso. E às vezes sai desse jeito mesmo, né? A mulher não serve para isso. E às vezes até sem a consciência de que se trata de algum tipo de ofensa. Por exemplo, eu que sou professora, que já estou estudando o meu segundo doutorado, é interessante que às vezes num evento apresentam, vai trazer a beleza aqui para o evento da gente, com características, né, relacionadas à aparência física, à estética, mas não com relação à capacidade intelectual, que é o que nós, mulheres, lutamos para afirmar no ambiente de trabalho. E para sermos reconhecidas. Daniela, eu vou te convidar para vir aqui para a nossa sala e você de casa vem comigo. Vamos aqui para a nossa sala para a gente conversar
sobre a lei propriamente dita, né? Vou te pedir para sentar aqui, nessa sala que você já conhece, você já, nossa convidada, nossa parceira, falar um pouquinho dessa questão da lei. Ela está dentro desse universo da mesma lei que regulamenta o crime de racismo. Para a gente que não é desse meio jurídico, queria que você explicasse um pouco melhor o que isso quer dizer, qual o benefício, os desafios que isso traz se essa lei realmente for aprovada. Eu vou fazer uma pequena volta para o pessoal que está em casa conseguir me acompanhar. A nossa Constituição Federal, em vigor, ela é de 1988, então ela é uma Constituição pós-ditadura militar. Nessa Constituição, a gente tem um mandado de criminalização. Então, existe dentro da nossa Constituição um comando de criminalização do racismo. Esse comando ele vai ser atendido 1 ano mais tarde. Então, a nossa Constituição é de 88 e a lei que criminaliza o racismo ela é de 1989. E aí, essa lei, que é a Lei 7.716 de 89, ela vai definir o crime de racismo a partir da motivação no ato discriminatório. E aí essa lei, na redação original dela, ela vai se referir ao racismo como a discriminação relacionada a elementos de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, na redação original da lei, que disciplina o que é racismo, não está lá a discriminação relacionada a gênero. Então é como se essa nova lei entrasse nesse guarda-chuva que não foi criado pensando exatamente nessas questões de gênero. Exatamente. E esse projeto de lei é um projeto de lei que pega um gancho de uma modificação que foi introduzida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente, o pessoal que está em casa está acompanhando, a gente teve a Constituição, depois da Constituição a gente teve a lei que regulamenta o crime de racismo, que institui o crime de racismo, mencionando raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, e depois o Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance do crime de racismo para que ele se aplicasse também às práticas de LGBTfobia. O que o STF, nesse julgamento, colocou para nós? O Supremo Tribunal Federal trouxe o seguinte raciocínio. O racismo, ele não estaria relacionado a aspectos puramente biológicos, fenotípicos. O racismo seria uma estrutura de dominação, de subjugação, de legitimação de um exercício de poder criado e direcionado para excluir, dominar, subjugar, violentar determinados grupos sociais. E essa violência estrutural não seria unicamente relacionada a aspectos biológicos. E, diante disso, o Supremo Tribunal Federal identificou que existe uma omissão inconstitucional. Ou seja, está faltando olhar para essa questão da misoginia. Rapidamente. O que isso mudaria ou mudará se essa lei for aprovada, Daniela? Como é que a gente pode olhar para essas situações? Como é que vai ser a criminalização de alguém numa prática misógina? A gente tem muito que acompanhar ainda. Eu já vou deixar o convite aqui para você vir outro momento, porque a gente vai seguir acompanhando. Mas para a gente finalizar, queria que você explicasse um pouquinho na prática, assim, como é que vai ser esse olhar caso a lei seja aprovada. Bom, a partir da ampliação do STF e da provável ampliação futura da lei, a gente passa a ter um novo horizonte. Primeiro, o desafio de realmente delimitar o que é cada coisa. Eu acho que nesse aspecto essa alteração ela é complicada, porque eu não acho adequado a gente trabalhar numa mesma lei racismo, LGBTfobia, misoginia. Isso leva as pessoas que são destinatários destas normas a confundirem esses conceitos. Então, isso eu acho que é um desafio grande, a gente saber separar as coisas, e entendo que seria mais adequado trabalhar com leis autônomas, porque racismo é uma coisa e misoginia é outra. Sim. Mas, sendo esse o cenário, qual é o nosso segundo desafio? Efetividade. A lei do racismo é uma lei que já enfrenta um problema de efetividade desde 89, quando ela foi introduzida no mundo jurídico. A gente vai ter uma dificuldade grande de aplicar
essa lei? A gente tem muito que caminhar, a gente tem muito que refletir, mas fica essa sensação de que é um grande avanço. A gente já está falando sobre isso, a gente já está tendo essa discussão, inclusive aqui na TV. Quero te agradecer demais, Daniela, pela sua presença aqui. É sempre uma alegria contar com a sua inteligência, sua capacidade de síntese e de explicação para a gente dos assuntos. Vamos seguir acompanhando, então, se vai ser aprovada essa lei, como é que a gente vai ver a aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu conto com você aqui, quando a gente continuar esse debate. Combinado? Estarei presente.